A todos os irmãos, a minha saudação com a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, pela graça de Deus, quero estar fazendo uso da palavra de Deus para meditarmos naquilo que Deus tem para conosco. Somos servos de Deus, procuramos todo dia melhorar o nosso relacionamento com Deus, a nossa comunhão com Ele. Louvamos a Deus pelas escrituras que temos em nossas mãos, que Deus nos agraciou para que dela nós pudéssemos aprender da sua palavra. Graças a Deus pela acessibilidade que nós temos às escrituras. Enquanto por trás de toda essa problemática das escrituras tem uma história de sangue. Além do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, de muitos cristãos que doaram a sua vida, alguns para traduzi-los, outros para espalhar a Bíblia, custou a vida de muitos. E louvamos a Deus que chegou até nós. Quero já estar fazendo leitura de um texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 37. Leamos. E ouvindo eles isto, compurgiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas e outras palavras testificavam disto e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. Naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinha tudo em comum. E vendia suas propriedades e fazendas, e repartia com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias do templo, partindo o pão em casa, comia juntos, com singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar.
repetindo o versículo 47, que vai ser o foco da nossa palavra. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Amém. Texto que lemos trata-se das primeiras conversões no início da igreja. A pregação de Pedro, que falou nos corações dos que estavam ali interessados na vida eterna, que ao ouvirem a palavra de Deus, se converteram, assumiram a fé, fizeram parte da igreja e fizeram a diferença. O último versículo fala que a igreja crescia. Deus acrescentava o número da igreja daqueles que havia de ser salvos. E a igreja do Senhor, ela é realmente crescente. Porque ela é de Deus. Porque Deus está na história dela. Porque é Deus que está por trás de todas elas. Não é normal quando uma pessoa nasce e ela não se desenvolve, ela não cresce. Alguma coisa está errada. Pode fazer exames que vai detectar alguma questão clínica e precisa ser tratada. E aí ela pode desenvolver. Mas o texto que lemos fala que a igreja crescia. E crescia muito. Cada conversão, o número era expressivo. E como a igreja primitiva crescia? O livro de Atos dos Apóstolos, ele traça o crescimento da igreja após o Pentecoste. Isso prova que uma das coisas que traz crescimento para a igreja é o Espírito Santo. É a experiência dos crentes. É a chama do Espírito em cada coração. Nos primeiros dias, houve crescimento numéricos. Apenas 120 cristãos estavam presentes na primeira reunião de oração. Mas eles buscavam a orientação divina, não fazia nada deles mesmos, não tomava atitude nenhuma sem buscar a Deus, sem pedir a confirmação de Deus. Não consagrava mais apóstolos se Deus não confirmasse, se não houvesse necessidade. Não era por consideração pessoal. Deus é que tinha que escolher, que está na história,
Eles oravam pedindo para que Deus apontasse, separasse, indicasse a pessoa, porque só Deus era conhecedor dos corações. Eles podiam ter um bom relacionamento, uma boa amizade, se afeiçoar a alguém, mas o interior só Deus conhecia. E quando eles alcançou esse número de 120, eles também não se acomodaram, não se organizaram liturgicamente e acharam que estava bom, já era um número expressivo, já se organizaram em grupo, coros e tantas outras liturgias. Tinha sede ainda pela palavra, tinha desejo ainda pelas almas, receberam uma missão em seu coração, tinha uma visão de Deus abrangente da igreja. Por isso que eles ainda buscavam orientação divina. Quando a igreja deixa de buscar a orientação, a direção de Deus, a unção de Deus, ela estaciona, ela para, não tem como crescer. Porque quem dá o crescimento é Deus. Quem convence as pessoas do pecado é Deus. Quem chama é Deus. Nós só somos o instrumento para a realização dessa obra. Mas o número de cristãos, logo depois deles buscarem orientação de Deus, ele aumentou para cerca de 3.000 após essa poderosa pregação de Pedro. E após o derramamento do Espírito Santo no dia do Pentecostes. Conforme está no capítulo 1 de Atos, versículo 13 ao 15, o capítulo 2, o 41. E muito mais creram na pregação de Pedro e de João, e o número cresceu. Havia união, havia trabalho, havia dedicação, havia interesse, havia sinceridade, havia compromisso. Eles levavam a sério. A igreja para eles não era ponto de encontro, lugar de lazer, era lugar de comunhão com Deus, de adoração a Deus. E o número cresceu para cerca de 5.000, e o qual continuou a crescer conforme Atos 4, do 4 ao 5, 14, 6 e tantos outros textos que mostram que a igreja continuou a crescer. E há também grandes evidências de crescimento geográficos. Não era só local. Eles cresceram geograficamente ao redor deles, expandiram também. Que o Espírito Santo os motivou porque tinha outros lugares para serem alcançados, pessoas necessitadas, precisando da palavra, do conhecimento, da fé. Conforme Atos 1, 8 e 9 ao 15, a igreja cheia do Espírito Santo, cheia de profetas, de pregadores, inflamados pela chama do Espírito Santo, orientados e dirigidos por Deus, com amor pelas almas e amor uns pelos outros,
tanto que eles partiam o pão juntos, todos comiam com singeleza de coração. A unidade os privilegiava a igreja. O amor de Deus era derramado, eles eram inflamados por Deus e se doavam para a obra, na realização da grande missão celestial. E a igreja não se limitava só em Jerusalém, pois a mensagem de salvação em Cristo, ela espalhou-se para Lida, Sarona, Jope e na costa do Mediterrâneo, conforme Atos 9, 35, 42, 43. A mensagem também se expandiu de sua base judaica para Samaria, depois para Fenícia, para Chipre, Antioquia, Atos 8, 6 ao 12. Com o aumento numérico e geográfico da fé, que deve ser essa o alvo da igreja, a missão da igreja, crescer numericamente e geograficamente, alcançar as nações, alcançar os povos. As comunidades cristãs também experimentaram um profundo e vital crescimento espiritual. Por isso que a igreja primitiva crescia. São as três bases da igreja. Uma igreja indestrutível. O inferno não para essa igreja, porque o foco dos discípulos era que a igreja crescia numericamente, crescia geograficamente e crescia espiritualmente. E quando a igreja ela é madura na fé, ela entende a sua missão, ela compreende a sua missão. Quando a igreja tem um crescimento espiritual, ela tem sede e desejo pelo crescimento numérico. Porque não pensar que precisamos crescer numericamente é achar que só nós é que temos salvação. Só nós é que merecemos o céu. Mas reconhecer que ela precisa crescer numericamente é acreditar que Deus ainda tem muitos integrantes do coral celestial. E que nós é que precisamos alcançar. Rogar ao Senhor da seara para que envie ceifeiro. A seara já está branca, pronto para a ceifa, e nós precisamos nos apressar, nos envolver, nos doar, nos colocarmos de joelho, sentir a necessidade das almas que estão morrendo sem Cristo, sem salvação, desalentadas, como ovelhas que não têm pastores. E nós estamos tranquilos com 30, 50, 200, achamos que já estamos realizados. Enquanto Cristo não vier buscar a sua igreja, ainda tem almas para ser salva. Essa é a missão principal da igreja. Ela não está estabelecida num bairro para enfeitá-los, mas como referência para os desalentados.
necessitados, que precisa encontrar Cristo. Em todos os salvos deve arder esse desejo de ganhar almas para o Senhor. Se ela não está crescendo, tem algum problema. Não sabemos em que órgão, se é ministerial ou aonde está essa questão, mas precisa ser tratada. E a vitamina, o remédio, o tratamento é oração, unção do Espírito Santo, revestimento do poder celestial. Quando a igreja não cresce, consequentemente também os cultos ficam sem virtude. É notório. Enquanto Cristo não busca a igreja, é necessário que ela continue crescendo. E não nos acomodar que tem ainda ao nosso redor, ela precisa crescer geograficamente também. E é claro que não pode faltar o crescimento espiritual. O livro de Atos dos Apóstolos, ele descreve vividamente esses desenvolvimentos na vida da igreja. Esses três elementos faziam parte, era parte vital da igreja. Crescia de todas as formas. E é claro que com descrições da unidade deles em oração, e isso daí em meio às crises, em meio às lutas, em meio às perseguições, e eles cresciam. Problema sempre todos enfrentaram. E além dos problemas que eles tinham externo, também tinha interno. Mas não atrapalhou o crescimento da igreja. O mundo pode estar em crise. A política pode estar em crise. O mundo todo pode estar em crise moral, de todos os jeitos. Mas a igreja, para ela, não tem crise, não tem perseguição que segura o crescimento da igreja. Agora, o que a igreja precisa lutar, precisa temer, é a crises espirituais. Essa atrapalha. Essa realmente tem sido a causa da falta de crescimento geográfico, numérico e espiritual. Porque a igreja do Senhor, a igreja do nome de Jesus Cristo, não é uma organização que cresce de maneira desleixadas. Precisamos crescer na doutrina, conforme o texto que lemos. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Mas mesmo no meio das perseguições, eles cresciam
e eles tinham ousadia para testemunhar do que Deus estava fazendo no meio deles, como Atos 2, 42, 47 e tantos outros textos de Atos. A pregação de Filipe e a maneira como Estevão morreu mostra um alto padrão de maturidade na vida espiritual. Ele sabia em quem tinha crido. Estava focado no reino dos céus. Os líderes da igreja, eles cumpriam a sua missão. Responsável por aquilo em que Deus os havia entregado em suas mãos. Que os líderes da igreja, eles incentivavam e fortaleciam os crentes. Eles eram o espelho. Eles influenciavam. Eles estavam na frente. Eles eram o exemplo. E através da vida deles, os membros eram influenciados a serem fiéis a Deus. E eles incentivavam e fortaleciam eles na fé. Além de torná-los mais firmes na fé, que isso dava para eles capacidade de enfrentar a perseguição. E o que era mais importante disso tudo é que esses líderes viviam o que pregavam. Atos 14, 22, 1 Tessalonicenses 1, 5 a 8. O que eles falavam, ele vivia. O que eles exigiam é porque o que eles faziam. Era exemplo dos fiéis. Tinha força moral, poder de influenciar, autoridade na persuasão. E isso os tornava a igreja forte. Isso condicionava a trazer união, unanimidade na igreja. Eles eram imparciais. Não tinha preferências de A e de B. Prioridade deles era a obra. Compromisso deles era com Cristo, com a igreja. Não negaram as suas vidas. Não amaram o presente séculos. Não buscaram glória para si. Não se preocuparam com fama. A única preocupação deles era o crescimento da igreja. Era a união da igreja. Era a expansão da igreja. Era a santidade da igreja. Preocupação deles era terem uma igreja que expressava Cristo, que representasse o reino dos céus. Preocupação deles era que a igreja vivenciasse os milagres, pudesse fazer com que o reino de Deus fosse cada vez mais divulgado. Tanto
que Pedro e João, na sua missão, no seu compromisso, na sua seriedade, cheios do Espírito Santo, prontos para a obra de Deus, aliançados com o céu, íntimos de Deus, ia chegando no templo a hora da oração, ali estava uma pessoa pedindo esmolas, e foi feliz aquela hora, que olhou para eles e diz: dá-me uma esmola. Apóstolo, olhando para ele, diz: olha para nós. Ó, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E a Bíblia diz que ele levantou e andou. Eles tinham ousadia na palavra, podia dizer: olha para nós, dizer: olha para a minha vida, tenho testemunho, posso não ter dinheiro, posso não ter fama, posso não ter teologia, posso não ter doutorado, mas uma coisa eu tenho Deus. Eu tenho o poder do alto, que Cristo me revestiu, Ele me deu da sua graça, Ele mandou que no seu nome eu curasse e fizesse a sua obra. E aquele homem recebeu solução do seu problema. E a inclusão dos gentios na igreja também resultou em um crescimento espiritual e significativo. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé. E cada dia crescia em números. E eu sei que os dias em que atravessamos são dias difíceis. Mas eu sei que ainda o Evangelho é verdadeiro. E sei que Deus ainda exerce o mesmo poder. E que o Espírito Santo realiza as mesmas obras e capacita. E o que nós precisamos então é falar com Deus. É pedir a sua graça, a sua direção e perguntar: onde está o problema para mim tratar? Qual é o caminho que devo trilhar? O que é que eu devo fazer? Com certeza Deus vai estar entregando a sua palavra. Porque enquanto Ele não busca o seu povo, a missão continua, a obra continua. A necessidade de divulgarmos a palavra continua. Almas ainda têm para ser salvas. E nós precisamos cumprir com o ID de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é para cada um, cada filhos e filhas de Deus, ter essa vocação, esse interesse de Deus, de ter participação na obra e no reino dele. Que Deus nos dê graça, nos abençoa, nos dê entendimento
para crescermos cada dia mais na sua presença gloriosa. Que a todos Deus dê um bom dia cheio da sua graça. Amém.